Olá, esse é o podcast do Mercado Imobiliário comigo, Raquel Dombrowski. E hoje eu tenho um convidado muito especial, porque todo mundo me pede muito para esclarecer sobre o mercado de financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Eu estou aqui com o Elton, em Orlando, na sede da DTB, para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto assim, que a gente já tem dúvida no próprio país, que é no Brasil. Tem várias oportunidades de financiamento, várias linhas. Imagina aqui nos Estados Unidos, que é um mercado consolidado de crédito. Com certeza. E, assim, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco de você. Então, quem é o Elton e como ele chegou até aqui, trabalhando com esse mercado? Você nasceu no Brasil, veio para cá? Conta um pouco da tua história, se apresenta para o pessoal conhecer você. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui participando e trazendo informações valiosas, né, para parceiros, clientes, profissionais. Sempre é muito bom compartilhar informações e aprender também, né. Eu me chamo Elton, né, e eu sou um agente de financiamentos, né. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de loan officer, né, ou loan officer ou mortgage broker, né. Eu sou um profissional licenciado na área de financiamentos imobiliários e eu trabalho com uma empresa que se chama Reich Mortgage, né, que é um broker de financiamentos com acesso a dezenas de bancos, né? Então, assim, no mercado aqui dos Estados Unidos, quando você falou broker, porque quando você é corretor de imóvel, o broker é a imobiliária. Exatamente, Então é o você profissional tem que estar responsável. ligado numa imobiliária. Exato. Quando você trabalha com financiamento, você também teria que estar ligado a um broker, que seria a imobiliária de financiamentos. Exatamente, é exatamente esse o raciocínio. Você está bem certo, é exatamente isso, né? Uhum. O realtor, o corretor de imóveis, tem que ter a licença dele numa imobiliária e um profissional de financiamento também tem que ter a licença dele numa empresa, né, de financiamentos, num broker, né? Na verdade, a palavra broker a gente pode usar para diversos segmentos, não só para o mercado imobiliário, né? Tem o broker Hum, insurance, tem o business broker, né? hum, Mas assim, o pessoal, a minha profissão, né, como é chamada aqui, pode ser loan officer e também pode ser mortgage broker. Por que mortgage broker e não loan officer, né, muitas vezes? Porque o mortgage broker, ele é um profissional licenciado, mas geralmente ele trabalha com uma empresa que tem acesso e parceria com diversos bancos, que é o hum. meu caso. O loan officer é um profissional do financiamento, né? Mortgage broker e loan officer são sinônimos, entre aspas, né? Mas o loan officer, ele não necessariamente é um broker. Ele pode ser um loan officer de um banco específico, né? Então, Hum. por exemplo, se você vai no Chase, no Bank of America, bancos aqui grandes, lá eles têm um departamento deles, eles têm um loan officer que trabalha lá dentro, nem no Brasil, né? Quando a gente vai na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, lá eles têm um profissional lá que faz financiamento e só oferece os produtos de dentro do banco. Então aqui é mais ou menos a dinâmica é assim também. Tem esse profissional que trabalha dentro do banco, ele é o loan officer, e tem o mortgage broker, né, que trabalha para essas empresas, que nem a minha, Reich Mortgage, que aí a gente tem acesso a diversos bancos, o que é muito melhor para os Claro, nossos clientes, né? A gente tem muitos mais produtos, mais programas que a gente pode oferecer, inclusive, que a gente vai falar bastante sobre isso, o programa para o estrangeiro, né, para o para cliente que está no estrangeiro. Brasil. E só para a gente saber, tem loan, também é empréstimo, a palavra loan, Exato. a tradução, e Isso. mortgage é como se fosse, é a hipoteca, né? Hipoteca é São mortgage mais ou menos e sinônimos, loan né? é empréstimo. Então, só para o pessoal. E para ser um agente como você, tem Uhum. que ter uma prova como é o corretor? Exatamente. Você estuda e faz uma prova e se torna um agente de financiamento. Exato, exatamente. Até você me perguntou antes, né, como é que eu entrei no mercado imobiliário, porque no Brasil eu não trabalhava nessa área, né? Eu moro aqui há 15 anos já em Há Orlando. 15 anos em Eu Orlando, moro aqui nos Estados Unidos. eu sempre em Orlando. Eu Sempre em cheguei em Orlando. Orlando e moro em Orlando há Nossa, você 15 chegou na anos. melhor cidade então e ficou, a sorte Fiquei, é sua. verdade. É. Então eu cheguei nos Estados Unidos em 2010 e sempre em Orlando, moro em Orlando há 15 anos. Nossa, 2010 foi bem na crise de 2008 Foi, ainda peguei imobiliária. resquícios ainda, Você pegou exatamente. resquício do mercado que estava começando a Exatamente, levantar. isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu não era do mercado imobiliário, mas eu logo comecei porque eu comecei a comprar imóveis de investimento. Então, de certa Hum, forma, eu estava no mercado imobiliário, né? Não com uma licença, mas eu já era investidor. Até porque também muitos investidores, eles tiraram vantagem dessa época, porque ainda perto da crise de 2008, tinha muitos imóveis muito baratos ainda, isso. né?
de imóveis de leilão, retomados pelos bancos. Então o mercado estava bem diferente, estava um mercado totalmente atípico devido à crise de 2008. Mas eu comecei formalmente, né, licenciado no mercado imobiliário em 2000 na pandemia, que eu tirei minha licença de Realtor, né? Aí eu comecei como corretor aqui nos Estados Unidos, e aí logo depois eu já tirei a de financiamento, que são licenças diferentes, né, que nem São, você mencionou, mas o processo é parecido, né? Você tem uma entendi. prova, você tem uma agência, um órgão regulador, né? Uhum. No caso do financiamento é o NMLS, que não confundir com o MLS da busca das casas, né? Mas é um órgão responsável por regular e por administrar essa parte de licenças dos profissionais de financiamento. Então é uma prova, Hum. né, difícil, mas esse é o caminho, é você fazer essa prova para poder ter essa licença estadual, né? Uma licença Estadual. estadual que nem o de Estadual. corretor. E, então, quando lá no Brasil você trabalhava com que Lá no ramo? Brasil eu era professor de educação física. Eu sou Nossa, formado em que educação física, eu legal. dava aula, Educação física, eu hein? dava. Aqui é muito bom, profissional muito valorizado, educação É física, verdade. bem Quando eu vim legal. pra cá era a minha intenção, mas daí né, a vida vai te direcionando para outros caminhos. Vai Mas no direcionando. Brasil sou formado em educação física, eu dava Que aula para legal. educação infantil, futebol, Olha esportes. só, escola. Exatamente. Legal, E aí eu legal. mudei um pouquinho, né, da parte educacional. Só que nos últimos anos, principalmente, né, depois que eu tinha licença de financiamento, eu tô muito, claro, né, a gente trabalha com os processos de financiamento, fecha os negócios, mas eu também trabalho muito na área, de certa forma, educativa, porque eu faço muito treinamento Claro. com corretores do Brasil, né? Eu vou no Brasil, participo de eventos, exatamente para levar informação e, de certa forma, para educar. Então, aquela minha Entendi. veia de educador continua um pouco, E porque, de olha, certa quem forma, a gente está... consegue educar criança, menino, É o verdade, corretor é melzinho da chupeta, como a gente fala. é verdade. Que legal. Então você veio para cá e aí acabou entrando. E o legal, assim, que pelo teu perfil, que eu acho assim, legal as pessoas entenderem com quem elas estão trabalhando, né? Com Então, pelo certeza. teu perfil, você chegou como investidor. Então, você tem uma visão tripla do mercado. Você Exato. chegou como investidor, comprando imóvel, você flipava ou construía? Não, eu e minha esposa nós comprávamos para botar para alugar. Para alugar. Até Então, hoje, né? até Exatamente. hoje. Isso. Então, você é o típico americano que compra imóvel, aluga, daí compra outro, porque daí você, depois a gente vai conversar sobre isso, mas você Construir patrimônio, consegue né? construir um patrimônio bom que quando chega na tua aposentadoria você tem uma renda excelente. Aí então você começou nessa parte de investimento, comprar, deixando para alugar, e Exato. nisso já foi indo e chegou então na parte de corretor, ou seja, você tem todo esse background de saber como atender um cliente, o que o cliente deseja, para então pular para essa parte de financiamento. E o que te levou a sair do corretor para o Hum, financiamento? Teve algum, sei lá, teve, insight, alguma coisa? teve. Mas foi muito interessante, porque foi um processo mesmo, né? De professor, né? Tu acaba tendo que lidar com situações na parte educacional, né? Na parte pedagógica, né? E aí muda para o mercado, muda de país, muda um mercado totalmente distinto. Eu trabalhei aqui a gente chama de retail, né? No comércio, né? Fui gerente de uma loja por alguns anos. Isso também me trouxe a questão do customer service, que aqui é muito importante, do atendimento ao cliente, né? Que é importante você ter esse atendimento, e eu mantenho isso na minha profissão. Mas, aí respondendo a tua pergunta, o que fez eu sair da profissão de corretor e entrar para de profissional de financiamento? Foi exatamente isso. Foi o atendimento ao cliente e o atendimento para o corretor, porque quando eu era corretor eu precisava dos profissionais de financiamento para poder, né, encaminhar os meus clientes e poder, né, ter os processos, ter eles aprovados ou ter um planejamento. E eu não tive muito sucesso nisso, né? Eu fiquei um pouco frustrado com essa experiência minha quando eu era realtor. Então eu fui buscar informações de como eu poderia, de certa forma, me ajudar, porque a minha intenção era fazer os dois, porque pode, né? Aqui pode. Claro. Você pode atuar nas duas áreas, né? Ao mesmo tempo, inclusive com o mesmo cliente. Então eu pensei, eu vou eu mesmo tirar a licença, né? Eu já sei como funciona mais ou menos, claro, vou me aprofundar e vou eu mesmo prestar esse serviço para o meu cliente. Só que, obviamente, não saiu que nem planejado, porque acaba ocupando muito tempo, você acaba, né? Não tem como você compartilhar o teu tempo com duas funções, de certa forma, distintas, né? Então eu tive que focar no financiamento, mas eu entrei para a parte do financiamento específica por isso, pela É, minha experiência não tão dá para positiva. dizer por uma dor, né? A tua vontade de entrar nesse mercado surgiu por uma dor
de encontrar profissionais, porque uma venda, especialmente nos Estados Unidos, e quando a gente trabalha com essa parte, eu acho que até o próprio americano, ela tem um tripé que é muito forte, que é o corretor, o agente de financiamento e o contador andando junto. Exato. Porque aqui a gente normalmente as pessoas colocam os imóveis dentro de empresas, isso é muito. Então, se o corretor não tiver esse tripé, a venda não consegue evoluir. É, Isso que é muito interessante. porque aí a gente já entra um pouco em outro assunto, né, que é mais ou menos comparar com a dinâmica do Brasil, né, mas nós temos muitos clientes do Brasil, eu tenho muitos clientes que eu trabalho que são do Brasil, né, e a gente vê essa diferença, não só com os clientes, mas também com os profissionais da área imobiliária do Brasil, né, e aí você está tocando num ponto que é uma diferença. No Brasil, muitas vezes, o profissional, né, o corretor profissional da área imobiliária, ele faz muitas coisas. Ele acaba sendo o avaliador, ele acaba auxiliando no financiamento, ele acaba ficando responsável por muitas tarefas, e isso eventualmente, em muitos casos, pode ser prejudicial para a transação, né? Com E aqui certeza. nos Estados Unidos a dinâmica é bem diferente, né? Aqui nos Estados Unidos cada profissional tem a sua licença, você tem que trabalhar com um profissional licenciado, e cada segmento da transação ela tem que estar muito bem direcionada para esse profissional. Então, que nem você falou, o cliente do Brasil que quer abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos para poder registrar a casa, né? Ele vai falar com o contador. O contador vai fazer isso para ele. O profissional do financiamento é a mesma coisa, né? E outras situações também, quando a gente precisa do seguro, quando a gente precisa de outros tópicos dentro da transação, sempre tem um profissional licenciado. O avaliador aqui, né, que é o appraisal, né, é um avaliador específico de uma empresa específica licenciada que faz. Então isso acaba sendo muito bom, porque acaba deixando bem definido o papel de cada um dentro da transação. Isso traz transparência para a transação imobiliária, né? Mesmo o cliente estando no Brasil, pela distância geográfica, e acaba sendo bom também que não sobrecarrega os profissionais, né? Cada um sabe É, exatamente o seu papel dentro daquela dinâmica. exatamente. E sempre tem essa parte de custo, e o cliente no Brasil, como ele não é acostumado, isso barra muito, Uhum. porque ele acha que ele mesmo pode lidar com o financiamento dele, porque ele tem conta no Itaú e ele vai direto. E aí ele não consegue absorver o custo desse profissional. É um profissional terceiro que muitas vezes acaba que aqui você, todo esse custo, ele já vai ficar embutido. E no Brasil, as experiências que eu tive, o custo não Hum, é embutido, hum, ele aparece e aí isso prejudica muito. Então, entendi. os agentes, hoje que está começando essa questão toda do agente de financiamento que tem o plug em todos os bancos e consegue fazer o orçamento, mas ainda assim a mentalidade é diferente. E o que a gente vai falar, eu acho que é legal agora a gente falar um pouquinho do momento que entra o agente financiador. Eu acho que essa é a dor que você sentia também, porque aqui é muito importante, a gente pode até ficar nesse ponto por um bom tempo, que é quando você precisa do Elton. Então, o cliente chega para mim e pergunta, eu gostaria de um apartamento. Então, apartamento para vender, $300.000, eu quero financiar. Normalmente a gente já dá essa opção quando apresenta o imóvel para o cliente, você Uhum. pode financiar 70%, 30%, de 25% a 30% tem que dar de entrada para estrangeiro. Ele fala assim, ok, quero visitar o apartamento, gostaria de dar continuidade. Então, nisso já entra o agente financiador. Eu não vou fazer a visita com o cliente antes do agente verificar se o cliente tem crédito. Como que funciona isso aqui? Exato. Essas etapas, né? Enfim, esses passos, né? Esse passo a passo, ele é bem definido aqui realmente. Isso também facilita muito, né, na dinâmica da transação. No Brasil tem a figura do correspondente bancário, né? O que você mencionou, Tem, que isso. creio que seja uma profissão um pouco recente, de alguns anos, não é Porque ele sempre antiga, era mais ligado a banco. ao É o banco, ao correspondente da profissional. Caixa. Isso, Ele é exatamente. correspondente do Banco do Brasil. Ele é correspondente. O Itaú e o Bradesco não tinha tanto esse nome correspondente porque Uhum, ficava lá dentro, né? exato. Mas a gente tinha muito correspondente da Caixa fora. E agora esses correspondentes, eles estão conseguindo se plugar a todos os bancos. E é isso que está mudando um Exato. pouco. Só que no Brasil é muito limitado, porque quem tem crédito para emprestar são apenas os bancos que têm recursos da poupança, porque Uhum, a gente usa um juro subsidiado da poupança. uhum. E os únicos bancos que têm poupança é Bradesco, Banco do Brasil,
Caixa, o Inter tem um pouco, então, como é pouco banco, Claro, acaba que limita, com você certeza. limita Tem muito poucos essa produtos. questão. Então, acho que na medida que o sistema bancário brasileiro evolui, a gente começa a evoluir com esse profissional, inclusive. Por isso que eu acho que ele é muito mal remunerado e muito mal entendido no mercado. É. E como é que entra você, por exemplo, se o cliente fala assim, mas como assim, se você quer meus documentos agora, porque o que eu vou pedir? Imagina, ele só fala assim, quero ver o imóvel, vamos supor. Ou seja, está curioso. Aí o que eu tenho que falar para ele? Bom, antes de ver o imóvel, você vai financiar, ou vai pagar à vista. Como que funciona isso? Primeiramente é muito interessante ter essa comunicação bem clara, né, para o cliente do Brasil, né, e eu posso falar porque mais da metade dos meus clientes são clientes que moram no Brasil, investidores, então a gente tem bastante experiência quanto a isso. E a gente vê que a comunicação é o primordial. É você comunicar para o cliente no Brasil que a dinâmica, a realidade do mercado aqui é diferente, né? É diferente do que ele está acostumado no Brasil. Então, o primeiro passo aqui, realmente, os corretores de imóveis daqui, licenciados aqui dos Estados Unidos, eles, claro que podem haver exceções, mas no geral não. Eles só vão começar a mostrar os imóveis, né, e fazer visitas realmente se o cliente já tiver passado por um agente de financiamento. Por quê? Porque o primeiro passo é o cliente ter a famosa carta de pré-aprovação. Esse é um passo fundamental para o cliente, né? Só lembrando, para o cliente que quer financiar. Para o cliente que vai comprar à vista, não precisa. Aí você vai mostrar o imóvel, obviamente, e o cliente vai ter que mostrar depois, né? Se for fazer uma oferta, vai ter que mostrar o extrato, ali mostrando os valores que ele tem disponível para pagar à vista. Mas, tirando esse cliente, o cliente que vai financiar, ele precisa ter essa carta de pré-aprovação antes das buscas pelo imóvel. Então, é importante, principalmente o agente no Brasil, explicar como é que funciona isso, porque ele vai ter que mostrar uma documentação antes de iniciar o processo, tá? E o interessante é que tem, por exemplo, se você vai ver, até quando você vai numa construtora mostrar o imóvel, tá mais tranquilo. Sim, Mas quando você vai em imóveis de terceiros, com corretores parceiros, muitas vezes o corretor parceiro já fala, ele vai financiar ou não? Vai financiar. Ele, para que libere o código, às vezes, até ele pede isso, que apresente isso. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos você não tá para brincadeira. é, Aqui é para negócio. Então é isso que a gente tem que explicar para o cliente, porque eu já tive situações que o cliente falou assim, não, ok, eu quero começar a negociar, eu gostei desse apartamento, e como é que a gente faz agora? Eu quero visitar. Eu falo assim, não, então agora a gente primeiro vai passar pelo financiamento, eu preciso do... Aí o Elton passa a documentação. Mas eu preciso disso, só quero olhar. precisa. Então, assim, aí você começa, vocês corretores não tenham medo disso, porque você começa a filtrar o cliente. Porque Exatamente. o que eu tenho histórias de corretores do Brasil que circularam por, sei lá, 20, 30 imóveis com cliente no carro e ele não tinha o dinheiro para comprar um imóvel de, sei lá, 500 mil reais que você estava mostrando para ele. Então, esse mindset nosso, ele vai ter que mudar e essa nossa firmeza de dizer sim, o senhor vai ter que mostrar o seu extrato bancário, de que você tem pelo menos os 30% para dar de entrada para o nosso broker, para o nosso, O não, agente de agente financiamento, de né? financiamento, é melhor Uhum. chamar de agente de financiamento. Exato. Facilita, né? Para o nosso agente de financiamento, que você tem efetivamente os recursos. E aí muitos vão fugir, vocês vão sentir que vocês estão espantando o cliente, mas ao contrário, você está selecionando o cliente. Exato. Então, isso que nós, se nós pudéssemos fazer isso no Brasil, eu acho que Exatamente. ajudaria Seria ótimo. muito o nosso trabalho. Com certeza. Só que realmente, como lá é diferente, Claro. e aí às vezes você pode até perder o cliente, mas quando ele for em outro profissional, ele vai se deparar com a mesma coisa, até que ele entende que o mercado é assim, que ele vai ter que efetivamente comprovar que ele tem o recurso antes de efetivamente começar essa busca. E o importante da comunicação é isso, é mostrar que não é um capricho do corretor em obter essa carta, em fazer esse filtro antes. Não é um capricho, mas é uma demanda, né? É como se fosse uma regra do mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos. E é uma carta de pré-aprovação. Os documentos não é nada muito complexo, não, na verdade, tá? Na verdade, é até bem simplificado. Se a gente comparar o processo de pré-aprovação do americano para o estrangeiro, para obter a carta de pré-aprovação, para o estrangeiro é muito mais fácil. Muito mais fácil. Olha Para que o americano é interessante. muito mais complicado.
Então, o que acontece? Mas tem que mostrar, né? Essa carta, ela é, de certa forma, obrigatória. E ela é de graça. Embora tenha algumas empresas que cobram, né? Mas a minha empresa não cobra. Então, a gente faz toda essa análise de crédito de forma gratuita, o cliente não paga nada, mas ele tem que se comprometer a mandar ali alguns documentos. E, por exemplo, para a carta que a gente faz, né? Que, que nem você mencionou, os vendedores, né, as casas que não são de construtoras, até as de construtora, mas para você tem casas que você para você ver a casa você precisa da carta de pré-aprovação, mas para você fazer uma oferta você precisa 100%. Essa é É 100%, é. 100%, é Você pode, obrigatório. tem apartamentos que você consegue ver Tem casas que tranquilamente. você consegue É, ver. mas a proposta é Exatamente. obrigatório vir apresentada dessa Então carta. não tem como fugir. E só quem faz essa carta são empresas licenciadas que nem a minha. Um profissional licenciado só pode tem que ter assinatura de um profissional licenciado para fazer essa carta. Senão não tem validade e ninguém vai aceitar. Então o que acontece? Por exemplo, para o estrangeiro, nós geralmente pedimos só 4 documentos. A gente tentou facilitar ao máximo, né, para poder não deixar complicado esse passo inicial. Então a gente pede geralmente 4 documentos para o cliente que quer fazer uma pré-aprovação, que é muito simples, é o passaporte, o visto, né, o passaporte válido, o visto válido, o extrato, porque ele tem que mostrar os fundos, né, os valores ali disponíveis para entrada, custo de fechamento e reservas, que todos os bancos pedem, né? Então Então, não é só a se, entrada que ele precisa ter então, se ele disponível. vai dar 30% de entrada, Ele é tem bom ele mostrar 40%. Mais ou menos isso. Ele tem que calcular 30% de entrada, se for a entrada que ele vai dar, mais os geralmente custos de registro, custo de fechamento, que fica em torno de 6%, então a gente está falando de 36%, e as reservas variam de acordo com o banco, porque pode ser 6 vezes o valor da parcela, 12 vezes o valor da parcela. Então pode ser de 40% até 45% do valor do imóvel, ou até um pouquinho abaixo de 40%. É difícil dar essa porcentagem, né? Depende do banco que o cliente Depende vai do banco, escolher. depende do cenário do cliente É, também, porque dependendo do cenário dele, tem bancos que a gente não consegue levar ele, a gente tem que selecionar outros bancos. Então, por isso que a gente tem que ver os documentos, né? É difícil a gente falar de porcentagem antes, eu tenho que ver os valores que está ali, porque eu tenho que fazer todo o cálculo. E quando eu faço o cálculo e sai o valor na carta, esse valor está garantido que é o valor que ele vai conseguir se qualificar. E eu sempre menciono, né? A carta de pré-aprovação não é que o cliente está 100% aprovado já com o banco, né? Não existe isso. Ele está 100% pré-aprovado, mas para ele ser aprovado depois, que a gente vai, né, a se aprofundar nesse assunto, aí a gente vai precisar de documentos adicionais, vai precisar de um processo com mais tempo, mas eu diria que, pelo menos no meu caso, né, todas as cartas que eu fiz até hoje, né, todas as cartas de pré-aprovação que eu fiz, os clientes foram aprovados, né, deu tudo certo sempre. Mas a gente sabe que pode é. acontecer por situações fora do controle de todo mundo. Mas é bom salientar isso, né? A gente comunicar isso para o cliente. Mas não tem custo, o cliente só precisa mostrar esses 4 documentos, né? Acho que eu mencionei só 3: passaporte, visto, Passaporte, visto, o extrato bancário com os valores disponíveis, e o isso. quarto documento é para verificar renda. Ah, Esse é certo. muito importante, porque no Brasil, geralmente o pessoal pede os contra-cheques ou imposto de renda, né? E aqui também para o americano. Para o americano são esses documentos que os bancos solicitam, mas para o estrangeiro não. Para o estrangeiro é bem mais simples. O banco só pede uma carta do contador do cliente do Brasil, não o contador americano. Então, Uhum. o contador que já trabalha com o cliente lá, né, faz a contabilidade, enfim, das empresas do cliente, é esse contador que precisa fazer uma carta. E, na verdade, essa carta ele não vai nem precisar criar nada, porque a gente já tem até o modelo da carta que os bancos aceitam. Ele vai ter que só preencher com a renda anual do cliente dos últimos 2 anos e o ano atual, tá? 3 anos, né? E ele tem que assinar essa carta e tem que colocar ali mais alguns dados pessoais, bem simples. Então, assim, mais simples impossível. Então, a carta é a renda dos últimos 3 anos. Exatamente. Bruta anual. Tem bancos que pedem bruta, tem bancos que pedem líquida, mas Líquida. geralmente é a líquida. Líquida descontada dos E impostos. aí que entra uma situação que a gente sempre explica nas reuniões também, que essa carta do contador, o valor que o contador vai colocar ali na renda anual do cliente, não necessariamente precisa ser a renda que o cliente declara no Brasil. Os bancos pedem que seja a renda real do cliente. Hum, Porque a gente sabe que lá no Brasil, às vezes, o cliente usa muitas deduções para pagar menos imposto, usa de estratégias, né, para poder diminuir o valor ali do imposto, né, de forma legal e pagar menos. Por isso que os bancos também, de certa forma, pedem essa carta do contador, porque o banco quer saber a renda real do cliente, quanto que o cliente tem de renda anual, e Então, não o valor que é declarado. por exemplo, se o cliente é um empresário, ele tem uma empresa de qualquer coisa, uma empresa de uma lanchonete, né, um restaurante.
Aí nesse restaurante ele fatura 1 milhão por ano, desse 1 milhão ele tira 100 mil por ano, por exemplo, Uhum. de lucro. Então, independente se esse lucro tá ou não tá no imposto de renda dele, porque às vezes ele tira esse lucro, mas ele não passa para a pessoa física, ele gasta da empresa. Exato, exato. Eles usam diversas estratégias, É, exatamente. Exato, então, por mais que no imposto de renda tá lá que ele teve uma renda de 50, o contador pode declarar que ele teve uma renda de 100. exatamente. E nunca essa carta vai parar no fisco brasileiro, só para. Não, não existe E não nenhuma. existe um controle do governo americano para dizer assim, não, você está errado, eu vi teu imposto, eles Não. nunca vão cruzar nada. E aí ele vai ter que dizer, olha, nos últimos 3 anos a renda dele foi de 100 mil por ano, por exemplo. Exatamente. Isso, mas eu acho que pelo que eu estou vendo, o banco mais vai ver são os extratos bancários dos últimos quantos meses? Então, o extrato bancário, na verdade, é só para verificar os valores ali que o cliente tem que ter disponível para entrar na Ah, transação, tá, mas não para renda. é o real, é o de agora, Geralmente nos últimos 2 ou 3 meses no máximo. 2 ou 3 meses. Exatamente, nunca passa disso. Ah, Mas tá. é porque os extratos, eles não são para verificar a renda do cliente, mas é para verificar se o cliente tem, né, os valores disponíveis para entrada, custo de fechamento e reservas. A verificação de renda ela é feita sempre através da carta do contador. E aí, por exemplo, eu estou comprando um imóvel de 300 mil. Um Uhum. imóvel de 300 mil aqui, para vocês entenderem, em Orlando e região, você até consegue comprar ali, depende do lugar, você consegue uma single family home, se for mais Dependendo, afastada. consegue, Se exato. for mais afastada, dependendo do lugar, você até consegue um sobrado, mas normalmente Muitas de townhouses. 2 apartamentos bem localizados, você consegue mais usado, não tem novo, de 2 quartos, 3 quartos, você até consegue com esses 300 mil, mas sempre ali de 2 a 3 quartos, não, bem afastado até, não, acho que 4 quartos é difícil conseguir, mas talvez usado, bem afastado você consiga. Então esse de 300 mil, que seria algo de entrada, assim, né, ele teria que apresentar, seria 300, 3 e 5, 15 milhão e meio, né, mais ou menos, vamos supor que o dólar tá Convertendo já para o 5, real. 1 milhão e meio. Exato. Uhum. Aí desse 1 milhão e meio, ele teria que comprovar 500 mil, mais ou menos, 30%, 600, 700 mil, né? Ali Exato. no extrato. Exato, exatamente. E aí dentro desses 600, 700 mil no extrato, a renda que ele teria que ter, você tem alguma recomendação? Tem um parâmetro, na verdade varia de banco para banco, mas no geral, e aí é parecido com o Brasil também. Por exemplo, o valor da parcela do financiamento que ele está Tá. adquirindo, mais as despesas pessoais do cliente, principalmente com relação à casa dele, tá? No No Brasil. Brasil. De IPTU, se ele tem Ah. financiamento no Brasil. Por isso que tem bancos que pedem se eles têm imóvel no Brasil. Exatamente. Geralmente os bancos perguntam se o cliente tem imóvel no Brasil porque os bancos querem ver as despesas que o cliente tem no Brasil com os imóveis dele para poder fazer esse cálculo da renda. Então, geralmente, esse valor de despesas com o imóvel do cliente no Brasil, mais a parcela do financiamento que ele está adquirindo, dependendo do banco, não pode passar de 30% do valor da renda mensal, mas tem bancos que vão até 50%. Então, tem essa variação aí, né? De 30% a 50% de comprometimento da renda mensal do cliente. Pelo que a gente tem visto ali, os 300 mil vai ficar uma parcela ali de $2.500. No máximo, $2.500, você dando ali os 30% de entrada. Exato. Então, 2.500, vamos supor que seja 3 vezes 5, 15, se for o dólar, 15 mil reais. Você está convertendo, né? Não, exatamente. Seria Reais, mais ou menos porque isso. como a renda dele vem do Brasil, Exato. seria 15 mil reais. Então, por mês, ele teria que comprovar uma renda de Pelo menos 30 mil. Porque 30 que mil nem tem bancos que aceitam, né? por mês. Que a parcela não passe de 50% do valor da renda. Mas se for um banco que exige 30%, a renda dele vai ter que ser mais alta. Então, ele teria que ter uma renda anual de uns 300 mil, 400 mil. Se você multiplicar por 12, exatamente. 400 mil reais. E é exatamente esse cálculo que a gente faz, né? Depois que a gente recebe todos esses documentos do cliente, aí eu vou pegar exatamente esses números e vou fazer exatamente esse cálculo que você está fazendo, né? De acordo com os bancos, com as regras dos bancos, e aí eu vou conseguir fazer essa soma de valores, vou conseguir calcular a renda, vou ver qual o valor da parcela projetada do financiamento, né, que ele vai adquirir, e aí eu consigo ir ajustando até chegar no valor que vai estar na carta de pré-aprovação. E aí lá na carta de pré-aprovação vai ter o valor do imóvel, o valor máximo do imóvel que ele vai estar pré-qualificado para comprar. O senhor José da Silva está pré-aprovado para comprar um imóvel até $300 mil, vai estar lá na carta. Então, para você que é corretor
ou para você que quer comprar um imóvel, Exato. é importante a gente saber do porquê dos documentos. Exato. Então essa carta, essa declaração, a gente tem que entender, né, para você que é corretor, que está buscando Por um que que ela... perfil, por que que ela é, e quando o contador entregar, ou se o cliente pedir, mas como que funciona? Então, olha, o senhor por um acaso, se o senhor tiver uma renda menor que 400 mil dólares, vai ficar difícil de aprovarmos. Então verifica com o seu contador, das suas empresas, não necessariamente aquela coisa tal, né, que Porque às precisa vezes estar ele no pode... imposto. Aí você consegue explicar tudo isso É. para que você consiga essa carta mais ou menos nesse valor, para que você consiga ali o extrato bancário com esse 1 milhão não, com esses 700 mil, para que a gente possa efetivamente, num imóvel de 300 mil, ter essa aprovação. Essa possibilidade de aprovação, exatamente. Mas são vários fatores, né? Por exemplo, o É. cliente, se não tiver a renda, geralmente essa carta do contador para verificação de renda, ela é especificamente para o cliente no Brasil que é dono de empresa. Tá? O Aham. cliente no Brasil que é dono da empresa dele e a renda dele vem da empresa dele. Se o cliente trabalha para uma empresa, é um executivo de uma empresa, trabalha para uma multinacional, aí não é essa carta do contador a exigência. Aí a gente vai pegar uma carta do RH da empresa, a gente Ah, pede uma carta do RH, ou se não for possível, já tem casos de clientes que não conseguem essa carta, aí a gente pega os contra-cheques. Aí os contra-cheques a gente pega certo. de todos os meses, né, dos últimos 2 anos e o ano atual, para poder somar aqueles valores e mostrar para o banco. Mas são casos mais difíceis de acontecer. Geralmente os clientes no Brasil são os que têm, né, empresa e aí a gente São. pede essa carta. Tem Uhum. duas situações. O cliente pode combinar as rendas, né? Ele pode colocar a empresa dele, da esposa dele. Ele pode colocar Hum, familiares, também fazer o financiamento junto. Eu já entendi. fiz financiamentos com 4 familiares, né? 3 irmãos e um cunhado. Uhum. Já fiz com 4 sócios também, né? Cada sócio somou a sua renda ali na carta para poder chegar no valor que eles queriam. Pai, mãe, filho. Então, assim, isso aí pode combinar, né? É uma pergunta que sempre fazem. E com relação à carta, né, para deixar claro, os bancos aqui nos Estados Unidos eles não fazem essa verificação com a Receita no Brasil, com o imposto de renda, porque os bancos, e no geral a cultura aqui americana, se baseia muito na palavra do cliente e no que está escrito. Né? Então, o que foi escrito ali é a verdade. Né? O banco parte sempre do princípio que o cliente está falando a verdade e não do princípio que o cliente está sempre falando a mentira e tem que provar É, que é verdade. Né? isso facilita muito as coisas nos Então, Estados Unidos. então, culturalmente aqui é diferente isso. Então, por isso que um dos documentos que os bancos pedem é a licença do contador lá do Brasil, porque ele quer saber que aquela informação ali está Hum, sendo feita por um profissional, mesmo do Brasil, né? Mas por isso que é um dos documentos que a gente pede também. Então, assim, e claro, né? Eu já tive alguns clientes que perguntaram, mas isso dá margem para fraude, o cliente pode colocar o valor ali que quiser, já que não tem controle. Não é bem assim, né? Os bancos, eles não fazem essa verificação, né? Não tem conexão de um banco para o outro, mas os bancos vão avaliar o perfil do cliente, vão ver ali os extratos, vão ver a movimentação, o que entra de dinheiro. Então não adianta fazer uma carta ali que você coloque que ganha 1 milhão de reais por mês e os teus extratos movimenta 10, 15 mil reais por é, mês. Aí vai acender um um sinal alerta. vermelho ali, né? Uma red flag. Mas o extrato é só dos últimos 3 meses. Os extratos é só dos últimos 3 meses. Mas mesmo assim o banco vai ver ali, né? Por isso Aham, que o banco não pede só do último mês, pede dos tá. últimos dois, Dos três meses últimos para dois, poder três ter uma meses. ideia de movimento ali, o que, que o cliente movimenta, né? É um Entendi. cenário geral, mas assim, é, é que nem a gente comenta sempre. Então o banco sempre vai ficar muito focado na informação que está escrita, né? E aquilo ali vai ser tomado como verdade. Se depois na frente for descoberta alguma informação que não corresponde com a verdade, aí o cliente vai arcar com as consequências. E necessariamente precisa ter visto? Então, aí a gente vai para um outro ponto que eu ia mencionar, que desses 4 documentos que a gente pede para poder fazer a carta de pré-aprovação, na verdade, desses 4 documentos podem se transformar em 2. Ou seja, o processo já é simples, mas pode ficar mais simples ainda, né? Porque de 4 documentos a gente pode pedir 2. Por que isso? Por quê? Primeiro, o visto não é necessariamente obrigatório. Embora a grande maioria dos bancos que a gente trabalha exigem visto, nós temos bancos que não exigem visto. O cliente pode estar com o visto vencido, ou, É. né, Ou, ou não ter o visto, né, simplesmente não tirou o visto, mas ele assim pode. Eu já fiz financiamentos para clientes que nunca pisaram aqui, não tinham visto, mas compraram imóvel aqui de investimento e estão, né, tendo a rentabilidade. É claro que diminui os bancos e as opções, mas ainda assim a gente tem. A gente sempre pede o visto porque vai ter muito mais opções. Mas se não tiver numa emergência, eu tive um cliente que estava no meio do processo e o visto venceu no meio do processo. Demorou um pouquinho, o visto venceu. Então a gente teve que mudar de banco e ir para o banco que não pedia visto e deu tudo certo. Então o visto não é obrigatório
E também a carta do contador não é obrigatória. Porque o que acontece? O financiamento para o estrangeiro, ele é basicamente financiamento para investidor, para quem está comprando imóvel aqui para investir. Então tem um programa que se chama o DSR, né, o DSCR, né, que é a sigla do nome do programa, que é um programa onde os bancos aqui não verificam a renda do cliente. O cliente não precisa provar renda, o que é muito mais prático, né? Claro. É uma documentação gigantesca a menos que a gente precisa. Como é que o banco vai qualificar o cliente? O banco vai usar a rentabilidade do imóvel e o que o imóvel render de aluguel mensal, esse valor mensal de aluguel, de rentabilidade, tem que cobrir o valor da parcela. Tem que ser igual ou maior. Hum, Então, se a parcela, desculpa, se o valor de rentabilidade do aluguel, do valor mensal que o cliente vai receber de aluguel, for maior que o valor projetado da parcela, e aí parcela a gente conta principal, juros, IPTU, seguro e condomínio, né? Embora o condomínio geralmente não esteja na parcela oficialmente do financiamento, mas para esse cálculo desse programa conta também o condomínio. Então, contando todos esses itens da parcela, né, se o aluguel for maior que a parcela, o cliente qualifica. olha É um que programa legal. para investidor, é um programa que a gente faz muito, né, porque é muito menos burocrático, mas ele é só voltado para investidor. Se o cliente quiser morar na casa no futuro, ou quiser, enfim, ter uma outra, colocar a casa por uma outra, Destinação? um outro destino que não seja Alugar, gerar gerar renda? aluguel, aí não funciona. Esse programa mas a maioria dos nossos clientes, eles são investidores, né? Mas aí E a que entrada é um pouquinho mais alta também, aí não tem a opção de 25%, é a partir de 30%. Mas aí que vem a questão da palavra, porque você não assina nenhum contrato que você não vai poder residir o imóvel, que você não vai poder deixar o imóvel Assina. vazio. Assina. Assina. Quando você, no dia do fechamento, quando a gente recebe a aprovação do banco e vai Ah, assinar todos aqueles documentos do fechamento, né, um monte de documento lá que assina, enfim, dentro desses documentos tem um, né, que lá o banco vai colocar que você está assinando, que você está se comprometendo a não usar aquela casa para residência primária, mas sim é uma casa de investimento. O cliente assina. então ele assina. Ele E assina. durante todo o tempo do financiamento, ele não pode usar como residência primária. Ele pode passar a temporada se for imóvel de Exatamente, ele temporada. pode passar ali alguns dias, E obviamente, mas ele se não. daqui a pouco ele fala assim, quer saber, vou morar nos Estados Unidos na casa que eu comprei. E É, daí? exatamente. Então a gente acontece, né? A minha função é passar a informação para o cliente. E obviamente que depois o uso da casa, o que o cliente vai fazer da É casa vai ser porque responsabilidade E dele. pode não ser má fé, né? Ele comprou, Pode mudar de ideia? mudou de ideia. Ah, Você aconselharia a mudar a linha de financiamento? com certeza. Mudar a A linha. gente sempre aconselha, se ele mudou de ideia, se ele já está com a má intenção, né, aí fica a critério dele. Mas se ele mudou de ideia, quer usar a casa para morar, o ideal é fazer um refinanciamento, Faz né? uma portabilidade, No, como se No Brasil fosse chama mais ou menos, exatamente, mas aqui a gente chama de refinanciamento. A refinanciamento. gente vai pegar, o cliente vai se requalificar, vai fazer o processo novamente, vai mudar de banco, vai para um outro banco. É bom porque nesse caso também o refinanciamento é muito usado para baixar Isso que eu ia juros. falar. Às vezes até agora que a gente está nesse período de baixo de Exatamente. juros, né? Os juros estão baixando, então os juros estavam altos no ano passado, 2024 os juros estavam bem altos, agora já está baixando, né? Então É, daqui a 2 anos a tendência é ficar mais baixo, o cliente vai poder e vai querer fazer um refinanciamento. E aí se ele quiser mudar o destino da casa, ali a serventia da casa, ele com certeza a gente aconselha isso, porque não é que o banco vai ficar controlando se tem gente morando lá, quem está morando, não é assim que funciona. Não tem um fiscal do banco lá para controlar. Mas o banco tem os mecanismos deles, né? O banco vai ver lá se você não, colocou porque uma conta de luz no teu isso que eu ia nome, falar. se você Não, tá. a luz tudo bem, porque se é de férias, mas eu não sei, daqui a pouco você vai lá no banco e começa a declarar que no banco da Alpha America e Outros aí coloca bancos, endereço de ou residência. de repente é um cliente que não tinha o visto e aí depois ele recebeu o green card e aí quer se mudar, né? É legítimo, né? Ele tem a casa e quer É, morar na casa, mas se o programa não permite, ele vai ter que buscar um refinanciamento para fazer tudo de acordo, porque senão ele vai sempre estar no risco ali de acontecer alguma coisa. E já aconteceu com colegas meus na minha empresa, né? Alguns anos atrás, de o cliente comprou nesse programa e depois o cliente foi morar, né? O loan officer não sabia, foi depois. E aí o banco descobriu, aí o banco mandou uma carta para o cliente, né? E aí o banco só comunica, ó, você tem 30 dias para vender o imóvel, para quitar, ou senão a gente vai tomar o imóvel porque nós identificamos isso, isso, isso. E aí é bem rápido, né? Então, assim, aconteceu, a gente passou por auditoria, a gente sempre passa por auditoria, né? Empresas como a minha passam por auditoria várias vezes por ano.
E aí nós passamos por uma auditoria para ter certeza que o cliente não foi mal orientado pelo loan officer, né? Porque senão nós teríamos Caramba, responsabilidade. olha só, E aí se gente, que acontece, loucura. e aí se acontece alguma coisa de eu passar uma informação para o cliente, tipo assim, não, compra sim, mora, não acontece nada, e depois acontece alguma coisa e é provado que eu orientei o cliente, eu perco a minha licença, pago multa, posso até ser preso, né? Então tem que ter muita responsabilidade aqui, tem que ser muito sério essa questão de orientar bem o cliente, né? E deixar bem claro a responsabilidade do cliente de acordo com os atos dele. Aí aqui nos Estados Unidos é muito. Essa questão da responsabilidade civil é muito séria, tanto Né? que tem seguro para tudo. Exato. E agora, com essas novas tecnologias, eu acho que está facilitando muito, porque a gente está fazendo, a gente aconselha até, vai fazer uma reunião de vídeo com o teu cliente, grava a reunião, pode avisar, Isso. olha, essa reunião está sendo gravada, eu vou lhe passar aqui as informações, assim, assim, assado, e Exato. aí passa tudo direitinho para ele. Até questão de financiamento, isso é muito importante. Às vezes a gente fica meio assim, mas vou falar para o cliente que eu estou gravando, mas falem para o cliente que estão É gravando. uma maneira de E você se defender, gravem, né? porque é uma maneira, né, de se defender de tudo isso. E o brasileiro, ele sempre quer dar o jeitinho, né? É, a E gente. aí a gente tem que cuidar muito. Pode acontecer, né? Graças a Deus comigo não, até onde eu sei, nunca aconteceu, Ou né? esquece também, né? Às É vezes, assim, são várias porque... situações que podem acontecer, mas o importante é o cliente sempre ter a informação. Então, Uhum, vai muito aí da parte do profissional, né? Dos profissionais que estão orientando o cliente no Brasil, é o cliente estar bem assessorado, estar bem orientado, ter uma equipe, ter uma estrutura para poder passar as informações para ele de forma correta e ter transparência durante todo o processo, né? é. Então, isso acaba sendo muito valioso, isso acaba sendo até também um ponto importante e um incentivo para o cliente tirar o dinheiro dele do Brasil, né, que está lá o investimento dele, e de fazer essa diversificação, fazer esse Essa movimento. dolarização, e a gente está gravando num momento muito legal, o dólar bateu 5,18, Exatamente né? hoje, Nós estamos exatamente agora em está dezembro de 25, nossa, olha, dezembro, janeiro de janeiro 26, de né? 26, dólar a 5,18, então é um momento legal para a gente Exatamente. dolarizar aí o patrimônio, moeda mais E forte não que só isso, tem. né? Tem também a questão de que os juros eles estão baixando, mas também, né? Todo mundo sabe, quem acompanha na internet, a gente está num momento favorável para quem está comprando. É. Então, o comprador está tendo muitos benefícios. Quem está vendendo, o mercado não está tão favorável. A gente chama mercado, às vezes tem a buyer e às vezes seller. Isso, aqui é E o buyer's agora está market. no buyer, ou seja, Exatamente. os preços aqui, na região, eu pesquiso muito o mercado imobiliário dos Estados Unidos, estão realmente muito bons. Você encontra imóveis excelentes a $200 o square feet, que é muito barato, Uhum. porque é prático, praticamente o custo, então isso significa que o terreno tá barato ainda em Orlando e região toda. Claro que se você vai para Interpark, chega a ser $500 o Claro, square vai feet. depender da área. Se você vai para, por exemplo, eu fui para Califórnia, lá na Califórnia não encontra nada, casa velha de 200 anos, $350 square É uma outra feet. realidade, né? Casa mais ou menos, $500 square feet. É. Casa top, $1.500 square feet. Então isso aí assim, lá por isso que dizem que lá tá proibitivo comprar, né? Bom, Sempre Nova teve, né? York Muito tempo, é. sempre Nova York, teve. Califórnia. Nova York, Califórnia. Então assim, aqui ainda tá muito bom. Se você for para Miami também, apartamentos em Miami, $1.000 o square feet. Vindo mais para cá, $700 o square feet. Então, veja a diferença. Aqui a gente está falando $200 o square feet. E é uma cidade que cresce muito. Mas assim, falando da parte de financiamento de novo. Sim. Então, se o cliente ele vai comprar para deixar para renda, ele já te avisa, ele vai mandar igual a carta do contador, mas não precisa se preocupar muito. Porque daí a gente vai ter mais opções. Se ele tiver a É, carta do contador, tiver a renda, a gente tem é. acesso a mais opções ali para ele, né? Entendi. Porque daí também o banco fica seguro de que, além dele vai usar para isso, ainda tem a carta do contador. Então, igual Exato. você, só se o cliente falar assim, não, eu não vou conseguir essa carta do meu contador, então vamos só para a renda. Aí Exatamente. você foca só Isso a gente define geralmente numa reunião, né? Uma reunião inicial que a gente faz, né? Com o cliente, com o Ou corretor. se o cliente demonstra que ele tem os $300.000 na conta, precisa da renda, precisa igual se ele for financiar, mesmo ele tendo os 300, Sempre precisa, sempre né? vai Assim, ele precisar, sempre né? tem essa opção de verificar a renda. Os programas de verificação de renda, eles estão ali sempre disponíveis, né? Se o cliente se qualificar, a gente tenta ver, né, Tá. uma opção dessa, porque geralmente, o que acontece? Geralmente os programas de verificação de renda, os juros de entrada são mais baixos. Por quê? Porque geralmente os bancos que oferecem esse programa,
que é onde eles verificam a renda, geralmente esse programa é o programa com juros variáveis. Tem dois tipos de programas. Isso, vamos aqui. falar sobre juros agora. Tem dois tipos de juros aqui, dois tipos de programas que oferecem diferentes tipos de juros, né? Vamos assim dizer. Tem os juros variáveis, o programa com juros variáveis, o que acontece? O programa geralmente a duração média é 30 anos, que nem no Brasil. Tá? A gente até pode escolher 15 anos, ou dependendo do banco 40, mas a média é 30, que nem no Brasil. Então tem o programa de juros variáveis, e geralmente esse programa de juros variáveis, o juros inicial do cliente, a taxa de juros vai ser um pouco mais baixa do que se a gente comparar com o programa de juros fixos. Então tem juros variáveis e juros fixos. Os juros fixos é os juros que você vai ter por uns 30 anos, os juros ali na mesma taxa, não vai mudar. Entendi. Tá? Então isso vai ser muito importante. É como se no Brasil a gente falasse de tabela price. Exatamente. Isso aí vai dar uma segurança para o cliente vai saber exatamente o que ele vai ter e se for a intenção dele ficar com os 30 anos com o imóvel e os 30 anos com financiamento, né, pode ser ali uma opção interessante. Mas o programa que a gente mais usa é o programa com juros variáveis. Por quê? Porque a taxa de juros começa mais baixa a parcela. Mais baixa a parcela, ela geralmente tem a verificação da renda e ele não é que seja variável desde o começo. Ela é como se fosse mista, né? Variável mista. Ela é fixa nos primeiros 3 anos. O cliente pode escolher nos 3, 5 ou 7 anos, tá? Tem essa opção. Primeiros 3 anos, ou primeiros 5 anos, os primeiros 7 anos fixo e depois ela vai variar de acordo com os juros que está no mercado. E aí o que acontece? Depois que ela entra na parte de variável, aí se os juros de mercado estão altos, a tendência dele dos juros do financiamento dele é subir, tá? Mas se os juros estão mais baixos de quando ele entrou no processo, aí os juros dele não vão baixar, porque os juros que ele entra, a taxa é o piso, mas ele vai provavelmente ter a opção e vai querer fazer um refinanciamento, que daí ele vai buscar um outro banco. E aí, se ele entrou com juros de 7% e o outro banco está oferecendo 5%, ele vai poder baixar a parcela do financiamento dele aí de forma tranquila. Mas normalmente você usa o juro fixo. Então, o que acontece? Porque agora a tendência é baixar, né? Então nos últimos meses, nos últimos 2 anos, a gente tem usado muitos os clientes, a gente mostra as duas opções para o cliente. Mas os clientes todos têm, a maioria, usado os juros variáveis. Por quê? Porque como os juros estavam altos e estão numa tendência de queda, então a tendência é quando os juros ficarem variáveis, né, depois que passar do período fixo, daqui a 4 anos... O variável ele acompanha como se fosse a Selic do Brasil? Ele vai acompanhar os juros, na verdade não é os juros de mercado esse que a gente vê na internet, das reuniões, né, do Federal Reserve, mas é um juros imobiliário e ele acompanha sim, né, ele tem um index ali que ele vai... Mas ele é baseado na Selic daqui. A gente chama na Selic daqui, ele é baseado aqui num juro indexado aqui, específico para o mercado imobiliário. Que deve ser o juro da Selic mais alguma coisa, que é o spread bancário. Que a gente exatamente. Então o que acontece? Esses juros aqui, e tudo no contrato aparece essa informação, tá? Então o que acontece? Só que olha só o lado bom, se acontecer também de os juros subirem muito, quando o cliente, né, quando o juros dele variar do fixo pro variável, ele tem um limite, tem o que a gente chama aqui de cap. Então nunca que o banco vai poder, se o cliente está com juros de 7, e aí quando os juros variar no programa dele, os juros de mercado, digamos que aconteça alguma coisa, o juros está 15, né, o juros dele não vai subir para 15, tem um limite ali que ele só pode subir 2% durante um ano. Então, se está 7, o máximo que vai subir é 9. 2 pontos percentuais. 2 pontos percentuais. Então, se está 7, o máximo que vai acontecer é ir para 9. Mesmo se o juros de mercado tiver 15. Um exemplo, né? E se o juros de mercado tiver 4, 5, ele tem os juros de 7, né? Ou seja, ele vai provavelmente fazer um refinanciamento, né? A minha empresa faz, eu faço vários refinanciamentos, para a gente buscar um banco, faz o processo de novo e aí pega aquele juros mais baixo ali. E o custo do refinanciamento, porque lá no Brasil a gente teria que pagar uns custos cartoriais de trocar a alienação fiduciária, né? É parecido. Então o custo de cartório aqui é o mesmo. É o mesmo. Você vai pagar, sei lá, $1.500. Não, porque o que acontece? Aqui os custos esses de cartório... ITBI vai precisar? Porque... Aqui são outros tipos, né, de taxas, mas é a mesma coisa. O que acontece? Quando você faz um financiamento, tem os custos de fechamento, que a gente mencionou, em torno de 6%. Nesse 6% tem tudo. Todos esses custos. Taxa de transferência, taxa para buscar, para fazer uma busca se o título da casa tem alguma pendência. Todas essas taxas, a operação do financiamento, advogado que vai fazer o contrato, todas as taxas estão nesse 6%. Então, quando vai fazer um refinanciamento, não todas as taxas, mas a maioria dessas taxas ele vai ter que pagar de novo. E vai existir os mesmos custos de fechamento. Não vai ser os 6%, provavelmente vai ser um pouco mais baixo,
mas vai ficar aí na faixa de 4, 5% ele vai pagar. Só Do que saldo. do saldo, não, do valor, Do saldo devedor. não, do valor que vem da Da avaliação da avaliação. casa, exatamente, do valor de Ah, mercado da então ele casa. tem que estar preparado, se for 300 mil o imóvel, ele tem que estar preparado para ter ali Para em ter os dólar 6%, 6%. exatamente, né, em dólar para poder pagar. Provavelmente menos do que 6% no É. refinanciamento. Mas, o que acontece? Ele não vai precisar tirar esse dinheiro do bolso no Ah, põe na refinanciamento. parcela. Ele coloca no valor que ele está refinanciando. Ele vai embutir esses custos no valor Ah, refinanciado. Então, por exemplo, tá. vou tentar usar valores aqui para facilitar. Digamos que ele comprou um imóvel de 300 mil e ele já pagou 100 mil. Ele tem 200 mil de saldo devedor. Tá? Então, quando ele for fazer um refinanciamento, ele vai fazer um refinanciamento em cima dos 200 mil. Ele vai ter 100 mil ali que é dele, que ele valorizou. Só que daí, se ele quiser colocar os custos de fechamento, digamos que o custo de fechamento dá aí 20 mil dólares, aí ele coloca em cima dos 200 mil. Então, em vez dele refinanciar 200 mil, vai refinanciar 220 mil. 220. Entendeu? Ele tem a opção de fazer. Se ele quiser pagar do bolso dele para poder refinanciar um valor Diminuir mais baixo, ele pode parcelas, pagar. diminuir o valor Mas da isso que é bom do parcela. refinanciamento. O refinanciamento, praticamente, o Ah, cliente não tira dinheiro do bolso. A única coisa que ele vai ter que entendi. pagar, basicamente, vai ser uma avaliação nova, um É, appraisal. um appraisal. Aí o que ele tem que cuidar é assim, se o 6% justifica o refinanciamento se o juro baixou 0,25, por exemplo, né? Exatamente, tem que ser uma É, taxa. A gente faz essa cotação para os clientes, né? A faz a gente tem um programa, a cotação. gente faz essa cotação para ver se faz sentido, para ver se os juros baixaram o suficiente para baixar a parcela dele, e tem que ver também se a valorização dele permite que ele faça esse refinanciamento. Aqui a gente chama de equity, né? É, Que é cuidado. o valor da valorização que ele tem na casa. Porque geralmente no refinanciamento os bancos não refinanciam 100% do valor do imóvel. Então, se o imóvel fez se ele vai refinanciar o imóvel dele, tá? E o imóvel dele ele pagou 300 mil. Digamos que o imóvel dele agora vale 400 mil. Mas o banco não vai dar esses 400 mil para ele refinanciar. Ele vai geralmente limitar a 80% do valor que veio, né? Na avaliação, 70%, dependendo do programa. Então ele tem que ter, além de tudo, né? Além dos juros estar baixo, ele tem que ver se a valorização ali Sim, porque faz daí se é sentido. 300 mil, ele vai refinanciar 220, a casa, ele tem que ter como valor da casa pelo menos 30, 40% De de valor valorização. da casa, Exatamente. da Geralmente tem, casa. né? Geralmente É, muitas vezes é é, muito rápido a valorização. Então porque geralmente a ele tem. valorização, assim, quando ele fala assim, por exemplo, eu comprei hoje um imóvel de 300 mil, eu financiei 200. Então, o que acontece? Eu paguei 100. Só que daqui a pouquinho a casa vale 300, o apartamento vale 340. Uhum, Então, na verdade, eu ganhei. Se eu for vender esse imóvel, eu paguei 100. Se rendeu 40 em um ano, por exemplo, uhum. eu vou ter tido 40 mil de lucro sobre 100 e não sobre 300, porque os 300 eu não paguei ainda. Exato. Então, na verdade, teve gente que dobrou o capital, porque durante a pandemia, sei lá, teve imóvel que pela localização, etc., e pela escassez Foi, dobrou o foi. valor. Então, e ele tinha pago, não precisa nem dobrar o valor, né? Ele tinha pago, sei lá, 100 mil, dali a pouco ele tinha pago 100 mil. A casa era de 500 mil, daqui a pouco ele conseguiu a valorização de mais 100, colocou 100 e ele teve 100% de lucro. Então, essa é a Do questão investimento que ele fez, do né? investimento que ele Exatamente. fez e não do preço do imóvel. É Exato. isso que ele Com chama de certeza. valorização, que é É, e bem aí a interessante. gente já começa a entrar naquela parte de estratégia de investimento de alavancagem, né? De você É, usar o banco para alavancar teu patrimônio, é, porque se você tem um cliente que tem, por exemplo, capital disponível para comprar à vista, né? É é, interessante você mostrar para ele a opção. Não é. estou falando que financiar é melhor do que comprar à vista, né? Eu sempre falo isso quando eu faço minhas apresentações, quando eu faço meus treinamentos, porque a gente sabe que no Brasil, culturalmente, o pessoal tem muita resistência com relação a contrair dívidas com bancos, né? Pela questão Isso. dos juros lá, que são bem mais altos. Só que aqui a mentalidade é diferente. O americano usa os bancos, né, usa o crédito imobiliário a seu favor, para poder É. alavancar seu patrimônio, aumentar. Então, é bom você mostrar essa opção. De repente, o cliente tem 500 mil dólares disponível, né? Em vez de ele comprar um imóvel de 500 mil dólares e se descapitalizar 100% com o imóvel, ele pode financiar dois imóveis, dando uma entrada de 30%, ainda sobra dinheiro, Ainda ele vai sobra ter dinheiro dinheiro. para ele, e ele vai ter dois imóveis valorizando. É. Claro que ele vai ter os custos, né, de dois financiamentos, mas teoricamente os imóveis É vão trabalhar investimento. para ele, Que é exatamente. aí que o Elton hoje é milionário, porque há 15 anos ele veio para os Estados Unidos e o que, que ele fazia? Sobrou um dinheirinho, né? Ele pegava ali, comprava um imóvel, só que ele só precisava ter o dinheiro para a entrada, porque ele comprou o imóvel, botou alugar e o aluguel pagava a parcela. Exato.
Aí ele economizou mais um pouquinho, comprou outro imóvel. Mas ele só comprou, pagou a entrada, por quê? Porque ele falou para o banco, não, eu não vou morar nesse imóvel. Aí quando ele vai ver, ele vai juntando só as entradas, se ele é morador americano aqui dos Estados Unidos, se ele tem green A card, entrada é um pouco mais a baixa. entrada é mais baixa e hoje ele não tem renda nenhuma. Ele tem, né, hoje você não é milionário, tá? Hoje você tem Não, 10 não sou. imóveis, só que você não tem a renda de nenhum deles, porque ele está financiando 30 anos. Mas daqui a 30 anos, quando você for se aposentar, que você vai querer viver nas Bahamas, né? Tomando sol, naquela água maravilhosa, você vai ter a renda desses 10 imóveis que até lá estão quitados. Então essa é a mentalidade do americano que usa os imóveis para se aposentar, porque agora ele não tem renda de nada. A princípio também não tem despesa se o imóvel estiver locado, né? Mas tem o risco dele ficar sem locar, então você tem que estar preparado para isso. Ou de acontecer alguma coisa, um furacão, mas daí você tem seguro também. Então o risco assim aqui é muito mitigado por conta do seguro. É um risco, de certa forma, pequeno. Claro que existe, né? Mas assim, e também é importante falar que não é só o americano que tem acesso a essa estratégia. O cliente no Brasil, agora a gente está, né, através aqui dessa conversa, a gente está mostrando que o cliente no Brasil também tem acesso a essa estratégia que os americanos, que os residentes aqui usam, mesmo o cliente não morando aqui, não tendo documentação daqui. E outra, né? Ele vai ter uma rentabilidade em dólar, né? Claro que ele vai ter o gasto com o financiamento, mas o que ele tiver de rentabilidade, de valorização, ele vai sempre ter que pensar na perspectiva de que é em dólar. Em dólar, né? Se ele vive no Brasil, ele tem gastos em real, mas vai estar recebendo em dólar. E a tendência com a inflação do real, né? E sempre o dólar sendo a moeda forte que tem, ele baixa, mas a tendência a longo prazo é sempre o dólar tá subindo. Seja pela nossa inflação, que é artificial, ela não é real. A gente não tem 4% de inflação no Brasil. A gente sabe que a gente tem mais, mas a oficial diz 4,75%. Com certeza. Então você está protegido da inflação quando você está em dólar, porque aqui, por exemplo, quando você faz um financiamento, existe juro mais inflação. Não se fala muito em corrigir parcela, né? Não tem. É ponto. Você fica blind, porque não se fala muito por isso que aqui é tão importante esse controle da inflação, com o Fed e tudo mais. Aqui é muito estável, né? Então, assim, agora a gente passou da carta, o cliente ganhou a carta, foi lá, visitou o imóvel, ok, fez a proposta com a carta. E o que mais, fora esses documentos, na hora de fazer o financiamento, ele tem que apresentar? Porque para mim ele já apresentou tudo. No primeiro passo, né, para a carta de aprovação, são só esses documentos, né? De 4 podem ser 2. Depois, o próximo passo, quando o cliente tem a carta em mãos, é iniciar as buscas. Então, ele vai lá com você, achou o imóvel, achou uma casa linda, quer comprar a casa, usa a carta de pré-aprovação para fazer a oferta é aceita. Quando a oferta é aceita, ele assina o contrato, ele, o vendedor e o comprador, o cliente volta comigo. Que aí sim, a partir de agora, nós vamos iniciar o processo com o banco, para poder obter a aprovação final e oficial do banco, porque até então ele está pré-aprovado. Né? Então aí nós realmente vamos precisar de outros documentos, mas não é nada fora do padrão. Mas assim, eu não consigo imaginar qual outro documento. Vamos lá, tem alguns que pedem, depende de banco para banco, mas os bancos vão pedir documentos do imóvel do cliente no Brasil, IPTU, seguro se tiver, condomínio, porque ele vai querer saber das despesas. Mas vamos supor que ele tem holdings no Brasil. Os bancos aqui só vão pedir documentos de imóveis que estiver no nome do cliente. Da pessoa física. Se tiver nome de uma holding, de uma empresa que está no nome... Não se preocupa com isso. É o que tiver no nome do cliente. Se ele não tiver imóvel no nome dele, não tem documento para ser apresentado. Entendi. Vai precisar do CPF do Brasil, vai precisar... Alguns bancos pedem uma carta de referência bancária, que é uma carta que todos os bancos no Brasil dão, que é só para dizer que o cliente tem uma conta aqui, eu tenho uma conta no Banco Itaú, o cliente José tem uma conta aqui conosco no Banco Itaú desde 2010 e ele nunca teve nenhum problema, né, nenhuma dívida. É uma carta padrão lá que todos os bancos dão, tá? Os bancos aqui geralmente pedem. De um banco só? De um banco só, e o cliente tem que ter uma conta há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. A carta do contador, né, voltando lá para o documento da verificação de renda, a carta do contador tem que ser de uma empresa do cliente também que tenha mais de 2 anos. Se é uma empresa recente, daí essa carta não tem como ser feita. Aí a gente vai ter que ir para o programa que não verifica a renda. O cliente tem que estar empregado ou tem que ter uma empresa há mais de 2 anos. É uma exigência. Tem que ter uma empresa no Brasil. No Brasil, a empresa dele, né? Se for uma empresa dele recente... Então, na hora de fazer o financiamento, ele ainda tem que apresentar...
Não, não, falando com referência à carta do contador Ah, do aquela, da contador. carta do contador. Ele só vai ter que mostrar, né, o contador vai informar quando que a empresa foi aberta, a empresa do Ah, sim, porque cliente. ele disse que ele tem 500 mil e ele tem que dizer de onde veio a renda, Exatamente, que é da empresa da dele. distribuição da empresa. E Exatamente. aí ele tem que apresentar, depois o banco vai pedir o cartão do CNPJ da empresa. Nem, os bancos fazem verificações online, tá? Mas o banco vai se basear basicamente no que está na carta do contador. Ah, tá. Claro que, né, a carta do contador tem que bater com a realidade. Então a empresa tem que estar Tá, o aberta há banco mais de não 2 vai anos. pedir CNPJ nada, Os então. bancos podem consultar no Brasil. Eles podem Então, entrar online lá e pesquisar é se realmente a pesquisa. empresa está aberta e ativa, né? Então, na verdade, o depois vai ser o seguinte: você vai falar para ele assim, bom, eu achei para você aqui uma baita oportunidade, 6% de juro. Ok. No Que banco, nós temos esse juro, tem banco que oferece esse juro, 6%, que é 6%. excelente. Atualmente, janeiro de 2026. XPTO, o banco, né? XPTO. Ah, legal, legal. Então tá, quero fazer com esse banco. Agora, esse banco vai te pedir Exato, tal e tal. Ah, exato. eu não vou apresentar essa carta aí de banco nenhum, porque não, meu banco. Então, bom, então eu tenho um outro aqui de 7%, mas daí Exatamente. você não vai precisar apresentar tal É coisa. exatamente isso. Então vai ser mais ou menos assim. Exatamente isso. Por exemplo, esse banco de 6%, né, ele vai pedir, é uma exigência, e é real mesmo desse banco, tá? Ele vai pedir que o valor de reservas que o cliente tem que ter, que foi aquele que a gente mencionou, que ele tem que ter de 6 a 12 vezes, no caso esse banco pede 12 vezes o valor da parcela. Então, além do valor da entrada e dos custos de fechamento, o cliente tem que ter adicionalmente o valor de reservas, que é o valor que ele não vai precisar pagar, mas ele vai ter que mostrar para o banco. Então, por exemplo, esse banco que oferece juros bons, ele exige que desses 12 meses de valor de parcela que o cliente tem que ter na conta, 6 meses tem que estar no Brasil, tem que estar aqui nos Estados Unidos numa conta americana antes do fechamento. Então o que acontece? A gente vai ter que ajudar o Tem que estar cliente. aqui na conta o dinheiro da entrada e de 12 meses de parcela. Exatamente. O da entrada vai ter que estar igual, É, porque ele vai ter que depois fazer sim, o o da pagamento para o entrada cartório. e mais 12 meses de parcela. É 6 no caso. Esse banco específico vai 6 pedir meses de 6 dos parcela. 12. 6 no Brasil, numa conta do Brasil, e 6 aqui. Ah, Então, assim, eu só estou dando um exemplo de uma exigência de um banco, né, que a gente vai falar para o cliente antes de ele entrar no processo. E aí, se o cliente não tem uma conta aqui nos Estados Unidos, né, a gente vai orientar o cliente. Tem bancos aqui que abrem, mesmo o cliente estando no Brasil. A gente vai ajudar o cliente, ele vai abrir a conta, vai trazer o dinheiro dele, né? A gente vai indicar uma empresa de câmbio para poder fazer essa remessa. E aí o dinheiro aqui nos mas a Estados própria Unidos, empresa de câmbio já indica o banco. Ou você que nós indica. indicamos. Nós temos, Mas porque a gente normalmente você trabalha indica o com. banco que vai financiar. Não, não. Não, Não nada a ver. necessariamente. Não necessariamente o banco que está financiando é o banco que o cliente pode abrir. Pode acontecer. Pode acontecer do banco que financiar, ele tem a opção do cliente abrir a conta com ele. Mas tem bancos que não oferecem essa opção, a gente tem que buscar um outro banco que não tem problema, tá Aí tudo tem certo. BB América, Tem os bancos Inter, esses conhecidos dos brasileiros que tem no Brasil também, que é o BB Américas, o o Inter Inter, e o Bradesco, aqui é o BAC, BAC. São esses BAC. 3 bancos principais, Ah, que tá. inclusive nós trabalhamos com eles, tá? Daí para abrir conta nesses bancos não precisa de comprovante de residência americano. Na verdade, o programa para financiamento para estrangeiro, na geral, Ah, não não pode ter. precisa, o Não, cliente mas não é vai porque ter. normalmente quando você vai abrir a Ah, conta no banco americano, eles pedem comprovante de desculpa, você está residência. mencionando com relação a abrir a É, conta bancária. isso, Exatamente. Geralmente os bancos pedem, mas esses bancos que abrem para o cliente de fora dos Estados Unidos não pedem. não Não, pede. geralmente é Mas também passaporte. é só uma conta para você ter dinheiro. Você não pode ter cartão de crédito, não pode ter Alguns acesso a oferecem, alguns oferecem cartão de débito, geralmente crédito não, porque o cliente crédito, não não, vai ter né? aqui o Social Secure Number, né? Mas geralmente um Ah, débito pode oferecer. só o débito. Geralmente essas contas não tem aqui a opção do que a gente chama aqui do Zelle, né? Que é como se fosse o Pix O daqui do Zelle. Brasil, né? Uhum. São contas um pouco limitadas, mas contas totalmente funcionais, que o Que cliente vai você poder pode usar para pagar transferir conta, para. para poder fazer transferências, pagar Só não pode ter contas. cartão de crédito porque não tem o Social Exatamente, Security e não tem e não vai ter financiamento, não vai ter outras coisas não que tem o outros. americano em si tem, o Exatamente, residente tem o claro. Social É porque Security. esses bancos maiores, tipo Bank of America, Chase, que são os bancos conhecidos que a gente vai nas agências ali, geralmente esses bancos não abrem para o cliente de fora. Ele tem que Não, ter o social, tem que ter o documento daqui para poder ter uma conta. Mas nós conhecemos os bancos que que abrem, só abrem que fica limitado. exatamente E um na pouco declaração limitado. do imposto de renda no Brasil, ele vai declarar, bom, e com relação, então, na verdade, assim, quando a gente fala que é simples, mas é simples a carta e depois é simples, depende do banco, né?
Então a Exatamente, gente sempre tem que exatamente. passar isso É. para o cliente. Mas no geral não foge muito das documentações principais que a gente pede, né? Não. É o CPF do Brasil, essa carta de referência bancária que eu mencionei. Se o cliente está fazendo com a esposa o financiamento, o banco vai pedir, não todos, mas podem pedir o Ah, sim. certificado de E normalmente o casamento. cliente vai abrir a empresa para colocar no nome, mas independente Hum. disso, a documentação é a mesma, porque a empresa não vai ter nada, né? É, porque o que acontece? O pessoal às vezes muito confunde, né? O processo de financiamento, ele é sempre conduzido e a verificação de crédito sempre é na pessoa física, não é na pessoa jurídica. Mesmo a empresa do cliente do Brasil, o financiamento não vai ser o nome da empresa do cliente do Brasil. A empresa do cliente do Brasil é só para poder verificar a renda, de onde vem a renda do cliente. Tá. E aqui a empresa que o cliente vai abrir aqui nos Estados Unidos, ela é só aberta, ela só vai servir para poder a casa ser registrada no nome dessa empresa. Ela Mas a renda é toda pode ser uma do empresa nova, cliente. geralmente é a empresa nova que o cliente abre para poder comprar a Isso. casa. Então, a serventia o objetivo principal dessa empresa aqui nos Estados Hum, Unidos, que o cliente vai abrir, é só para poder registrar a casa e deixar a casa no nome dessa hum. empresa. Não vai ser, não tem que ter giro de valor, não tem que ter nada nesse sentido. Depois, claro, o cliente vai declarar imposto, vai falar com o contador, Então, né? assim, estando no nome da empresa ou não, é tudo a mesma coisa. Vai Exatamente, é colocar a sempre a mesma pessoa coisa. física e ele pode primeiro colocar na pessoa física dele o Sim, imóvel. Não, vamos supor que ele não tem empresa ainda. Ele faz toda a aprovação na pessoa física e depois transfere para a jurídica. Ou primeiro você orienta, faz a pessoa jurídica e depois eu te dou a carta. não, a carta pode ser na pessoa é na Pode pessoa ser. É física, na né? pessoa Eu vou precisar física. da jurídica só para verificar a renda, mas é na pessoa Tá. física, a carta é pessoa física. E depois o cliente tem a opção de colocar no nome de uma empresa, não é obrigatório, Tá. tá? Não, mas se Tem, ele quiser, igual tudo na pessoa física, a carta vai ser para a pessoa física, depois ele vai apresentar a jurídica lá na hora de fechamento para o exatamente. closing. Antes de fechamento, antes da gente É, receber a aprovação com o banco, aí a gente vai precisar dos documentos da empresa que ele está abrindo isso. aqui, porque daí a gente vai ter que mudar, né? Porque o dono da casa não vai ser mais o cliente só, vai ser a empresa dele. Mas a documentação serve. A documentação É a normal, mesma, não, é isso que é exatamente, é a importante. mesma. Só Porque aí se. o cliente não precisa ficar esperando a documentação do banco para poder pegar a carta para daí fazer a Não, proposta. Ele não. faz a proposta na pessoa física dele Exato, e depois, na hora de exatamente. fechamento, ele transfere para a pessoa jurídica Exatamente. normalmente. O ideal sempre é que essa transferência, né, para a pessoa jurídica seja antes do fechamento, antes da aprovação. Uhum. Se o cliente for fazer a casa, se o cliente for registrar a casa não de uma empresa, a gente vai precisar dos documentos da empresa dele daqui e aí a gente vai ter que esperar ficar pronto, né? Senão não tem aprovação. Sim, sim. Só se ele deixar, não, deixa na minha pessoa física mesmo, não tem problema. Aí a gente pode fechar na pessoa física. Se depois ele quiser mudar, aí ele vai ter que Não, mas daí tem que pagar, tem que transferir o exatamente, vai ter financiamento, que. pagar todos os Exatamente, aí custos. ele vai ter que. O Então banco até faz, existe a possibilidade, mas ele vai ter que ter gastos e o banco vai ter que é, fazer todo um procedimento lá para poder passar para o nome de uma empresa. não, o ideal é assim, Fazer antes. faz antes, segura o imóvel, Isso. pede 30 dias ou quanto precisar para abrir 45 é a empresa, média. 45 para poder fazer o fechamento. Isso. E aí, nesse tempo, você abre a empresa, vai aprovando o crédito em paralelo em nome da pessoa física e Exatamente, depois só exatamente. transfere. Isso, É, toda a condução do processo e verificação do crédito é na pessoa física. Então, isso, ocorre em paralelo a abertura. E é o mais comum, né? É o procedimento comum que a tudo gente tem. paralelo. É. O cliente iniciou o processo de financiamento, ao mesmo tempo ele já está iniciando com o contador o processo de Isso. abertura de empresa. Então não percam, a gente vai ter ali o podcast também com uma contadora para falar só sobre essa questão de empresa Vou aí, que precisar a de gente tem bastante tempo, né? bastante Porque dúvida, porque é algo muito complicado. com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu passar aí por todos os cenários aqui que a gente Sim, queria, né, esclarecer ali para os clientes. Então eu agradeço muito a sua presença. imagina. Aí se inscrevam no canal, fiquem ligados, porque a gente vai ter mais e mais conteúdo para deixar todo mundo bem informado como trazer o seu dinheiro para cá, valorizar o seu patrimônio e poder então ter essa renda extra em dólar. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Sempre é bom poder trazer informações, né, relevantes para os clientes, parceiros do Brasil, e a gente está sempre à disposição. E você é uma ótima profissional, o cliente vai estar em boas mãos, porque, que nem eu falei, o importante é o cliente ter acesso a uma estrutura, né, para poder fazer um negócio de forma segura e transparente. Então, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Até mais, gente.